Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: a NBA precisa acabar com o campeonato de enterrada no All-Star Game. E isso é pelo bem do que já foi essa competição. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR e vamos falar sobre o campeonato de enterradas do All-Star Game da NBA. E já passou da hora da NBA terminar com a competição. Falar, ó, beleza, vamos ficar na memória com as grandes passagens do campeonato de enterrada, mas agora já deu. Sem querer usar o trocadilho, já usando, o campeonato de enterradas já morreu, só falta enterrar. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado. Tem um link para você baixar o app do FlashScore, que é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tempo real, tudo isso de graça no seu celular. E tem também estatística de basquete, tá? Da NBA, tem uma cobertura fantástica da NBA lá no FlashScore. Só vir no primeiro comentário, clicar no link, fazer o download. Esse link te leva para sua loja de aplicativos, você faz o download e começa a usar. Tô gravando esse vídeo aqui na tarde de segunda-feira e no fim de semana a gente teve o All-Star Game lá no ginásio do Los Angeles Clippers, lá em Inglewood, lá na Califórnia, em Los Angeles. E o fim de semana das estrelas teve algumas boas notícias, né? O Damian Lillard, que ainda não jogou na temporada, mas apareceu lá para disputar o campeonato de 3 pontos e ganhou. O Damian Lillard está se recuperando de uma ruptura de tendão de Aquiles lá na temporada passada. Disputou e ganhou, mesmo sem ter jogado ainda na temporada. A gente teve a disputa do All-Star Game num formato diferente, né? 3 times, um de americanos mais jovens, um de americanos mais consagrados e um time do mundo disputando o All-Star Game. E ficou bem legal, porque os jogadores jogaram com um pouco mais de tesão e os jogos foram muito bem disputados, né? Os jogos eram disputados em 1/4, né? Então esses 3 times se enfrentaram, depois de cada um jogar 1/4 contra o outro, fizeram a final lá e o time das estrelas jovens da NBA acabou vencendo. Então isso foi elogiado por todos que acompanharam, né? Dizendo que esse All-Star Game teve um pouco de competitividade, um pouco de entretenimento. Mas no sábado a gente teve, fechando o sábado do All-Star Game, teve o campeonato de enterradas. E acho que está muito claro que o campeonato de enterradas perdeu a hora de parar, né? Acho que está muito claro, está evidente que é melhor para a NBA, em nome dos grandes momentos que tivemos de campeonatos de enterradas no All-Star Game, desde da sua primeira edição, lá em 1980, até alguns anos atrás, a gente deveria encerrar o campeonato de enterrada, né? Porque o campeonato de enterrada tá flertando com a insignificância. E pior, tá flertando com quase o ridículo. Esse campeonato de enterrada, ele foi disputado por 4 jogadores, como de costume, né? O Keishad Johnson, do Miami Heat, que acabou sendo campeão. O Kurt Bryant, do San Antonio Spurs. O Jackson Hayes, do Los Angeles Lakers. E o J.C. Richardson, do Orlando Magic, né? O Keishad Johnson acabou vencendo, batendo o Carter Bryant do San Antonio Spurs na final. O Carter Bryant tinha feito ali até uma nota melhor na fase de classificação, mas na final o Keishad Johnson fazendo enterradas sem muita novidade, até porque não sei nem se a gente ainda tem muita coisa a ser inventada no campeonato de enterrada. Acabou fazendo 2 enterradas boas e vencendo num torneio que passou muito batido, que não empolgou. Um torneio que ficou marcado por muitas enterradas, muitas tentativas equivocadas, muitas tentativas erradas. Ficou marcado também por uma enterrada do Jackson Hayes,
que foi uma enterrada dele andando pelo meio do garrafão, pulando e enterrando com a mão esticada, uma coisa ridícula, né? Uma enterrada que não tem nada de torneio de enterrada. E, para mim, sem dúvida alguma, tá caracterizado que o campeonato de enterrada precisa acabar. O campeonato de enterrada não tem mais nenhum tipo de atrativo. Acho que, de cara, se acabar com o campeonato de enterrada for muito, digamos, muito agressivo, o campeonato de enterrada deveria, no mínimo, trocar de posição na festa e deixar o torneio de 3 pontos, o campeonato de arremesso de 3 pontos, para encerrar o sábado. Porque o campeonato de 3 pontos foi muito melhor, foi muito mais emocionante, foi muito mais empolgante do que o campeonato de enterradas. Há algum tempo, a NBA vem tendo problemas para selecionar os jogadores que aceitam participar do campeonato de enterradas, né? Se você for pegar historicamente, o campeonato de enterrada ele começa em 1980, numa competição que o Larry Nance, que era um ala na época, estava no Phoenix Suns, acabou vencendo. Mas esse primeiro torneio, ele tinha simplesmente alguns dos melhores jogadores da NBA no momento. O Larry Nance era um ala pivô bom, mas nesse torneio ele ganhou na final do Julius Erving, Dr. J, aceitou participar. Em terceiro lugar ficou o Dominique Wilkins, do Atlanta Hawks na época. Aí nesse torneio ainda disputou o Clyde Drexler, do Portland, né? Então isso começou em 1984, perdão, falei, nos anos 80, mas começa em 1984. Em 85 a gente teve um Dominique Wilkins contra Michael Jordan, disputando o torneio de enterradas. Michael Jordan e Dominique Wilkins. Ainda teve também o Julius Erving, do Dr. J, também teve o Clyde Drexler. Então, assim, você teve no começo os melhores jogadores da NBA disputavam o campeonato de enterrada. O Michael Jordan disputou em 87, ganhou 87 e 88. Em 88 fizeram uma disputa absurda, que talvez seja a maior disputa da história do campeonato de enterradas, Michael Jordan contra Dominique Wilkins. O Dominique Wilkins era um ala do Atlanta Hawks que tinha como apelido o Senhor Melhores Momentos. Seria isso. Seria, se você traduzisse, né, o apelido dele era Human Highlight Film, ou seja, é como seria o Homem Melhores Momentos. E o Jordan e o Dominique Wilkins fizeram essa disputa fantástica, que o Jordan acabou vencendo. Então, assim, você teve muitos jogadores feras da NBA que traziam muito chamariz para a disputa. Em 90, o Dominique Wilkins foi campeão novamente e tinha, disputando com ele, o Shawn Kemp, que na época era um dos maiores, o cara que mais enterrava na NBA, do Seattle Supersonics na época. O Shawn Kemp disputou também em 91. Em 92, você tinha Larry Johnson, que na época era um dos melhores jogadores da NBA disputando. Então, assim, era um torneio que atraía muita gente. Tanto é que o torneio era disputado por 6, 7, 8 competidores, aceitando fazer o campeonato de enterrada. Aí você teve ali no início dos anos 90, os principais jogadores não querendo disputar, começando a aparecer outros jogadores não tão conhecidos assim, mas que fizeram competições fantásticas. O Harold Miner, do Miami Heat, que foi 3 vezes campeão. O Isaiah Rider, do Minnesota Timberwolves, que também ganhou. Em 97, o Kobe Bryant, ainda novinho, aceitou disputar o campeonato de enterrada e venceu. O Kobe Bryant ganhou o campeonato de enterrada de 97. Em 2000, você teve Vince Carter, ele, do Toronto Raptors, Vince Carter disputando, numa disputa, Vince Carter contra Tracy McGrady, os dois do Toronto disputando. Ainda tinha o Steve Franz. Então, assim, você teve, ao longo dos anos, grandes jogadores disputando o campeonato de enterrada. E talvez a última vez que a gente tenha tido um grande... Aí depois, ali no final da primeira década de século, você teve Dwight Howard,
Lembra do Dwight Howard disputando com a capa do Superman, pulando um carro? E isso trazia um chamariz absurdo pro campeonato de enterradas. O último grande campeonato de enterrada que a gente teve, talvez tenha sido em 2016, quando o Zach LaVine e o Aaron Gordon, Zach LaVine do Minnesota Timberwolves, o Aaron Gordon do Orlando Magic, fizeram uma disputa fantástica. Uma disputa, para você ter uma ideia, eles fizeram 50 pontos, os dois, nas duas enterradas, 50 pontos na final. Foram para um desempate, os dois fizeram 50 pontos. No segundo desempate, o Zach LaVine fez 50 e o Aaron Gordon fez 47. Então, assim, fantásticas as disputas. Talvez tenha sido provavelmente a última grande disputa da NBA. E aí depois a NBA com muita dificuldade de convencer grandes jogadores a disputarem. O Aaron Gordon ainda aceitou voltar em 2020. Em 2021, você teve só 3 competidores. Em 2022, o Obi Toppin ganhou, mas já uma competição bem esvaziada. E aí em 23, 24, 25 aparece o McClung, que é um jogador que nunca conseguiu se estabelecer na NBA, né? Pra você ter uma ideia, o McClung tem, no total, 9 jogos disputados na história da NBA. Mas ele fica mais na D-League, mas ele era um competidor absurdo no campeonato de enterrada. Tanto é que ele foi tricampeão. O McClung ganhou em 23 com a camisa do Philadelphia, em 24 e em 25 a camisa do Orlando. Em 2025, o McClung conseguiu algo inédito. Todas as 4 enterradas dele foram de 50 pontos. E nessa temporada, o McClung não foi chamado para disputar. Reza a lenda, bastidores, que o McClung não foi chamado pela NBA porque outros competidores disseram, se o McClung participar, eu não disputo. E a NBA estava com dificuldade, ele acabou que não foi chamado. Ele até postou um vídeo, que é esse vídeo que eu estou deixando aqui, que ele postou mostrando quais seriam as enterradas dele nesse torneio, que é o que eu estou deixando já aqui. Ele mostrou quais seriam as enterradas que ele faria. Sem dúvida nenhuma, todas essas enterradas aí são muito melhores do que as enterradas que o Keishad Johnson fez, que o Carter Bryant fez, Jackson Hayes e tudo. Então, assim, em nome do que sempre foi bom, em nome de grandes passagens da história do campeonato de enterradas, seria legal a NBA terminar com o evento. A NBA, por exemplo, nunca conseguiu trazer o LeBron James para disputar o campeonato de enterradas. Sempre foi um desejo o LeBron disputar. Tudo bem, hoje não dá mais. LeBron hoje é um senhor, né? LeBron hoje já está com mais de 40 anos de idade. Mas a NBA sempre quis, nas primeiras temporadas do LeBron, o LeBron nunca quis disputar. Reza até a lenda que depois da disputa do Dwight Howard e do Nate Robinson em 2009, o LeBron James chegou a dizer que iria disputar o campeonato de 2010 para ver o que ele poderia fazer e tudo, mas acabou quando chegou ao All-Star Game o LeBron não foi e nunca disputou. Então sempre ficou essa questão do que poderia fazer o LeBron James no campeonato de enterrada. Mas o fato é que hoje a NBA tem muita dificuldade de conseguir trazer grandes estrelas para o torneio da NBA, para o torneio de enterradas. Talvez o último grande jogador que disputou o torneio de enterradas, o último grande jogador, o Jaylen Brown, que foi MVP das finais 2 anos atrás, ele disputou em 2024. Talvez seja ele, o último grande jogador que aceitou disputar o campeonato de enterradas. Antes dele, se a gente for olhar aqui, o último jogador consagrado a disputar o campeonato de enterrada, o Antetokounmpo disputou em 2015, mas na época ele ainda não era tudo que ele é, né? Talvez o último grande jogador, o último jogador consagrado a disputar o campeonato de enterrada, talvez tenha sido o Blake Griffin em 2011, ou
ou o Dwight Howard em 2009, né? Então, assim, tá com muita dificuldade da NBA de tornar isso relevante. Então, falando de um cara que sempre foi apaixonado pelo campeonato de enterrado, eu ficava acordado, eu ficava tentando pegar streaming na época que nem existia, streaming não, ficasse pegando sinal daqueles compartilhador de arquivo, compartilhador de sinal para poder assistir numa época que nem passava direito para o Brasil, né? Esse negócio de transmitir o All-Star Game, todos os eventos, é uma coisa de, sei lá, 10 anos para trás. Antigamente nem tinha isso, você tinha que ficar procurando em fóruns do exterior para tentar achar. Então sempre fui um entusiasta. Eu tinha um pôster do Michael Jordan enterrando, aquela enterrada clássica dele, que é o logotipo lá da marca dele. Eu tinha um pôster daquele no meu quarto. Então, em nome disso, é muito triste, é muito feio ver o campeonato de enterrada completamente irrelevante. Em nome disso, eu acho que seria bem melhor para a NBA acabar com o torneio de enterrada. Para a gente ficar na memória com os grandes duelos, os duelos de Dominique Wilkins contra Michael Jordan, os duelos de Dwight Howard contra Nate Robinson, os duelos de Zach LaVine contra Aaron Gordon, que mais? Os duelos de Vince Carter, Steve Francis e Tracy McGrady, Harold Miner contra Isaiah Ryder. O Isaiah Ryder em 94, ele foi o primeiro a fazer aquela enterrada passando a bola por baixo da perna, no meio da perna. Aquilo na época foi E hoje, um torneio completamente irrelevante, disputados por jogadores que talvez você precise botar crachá. Realmente é muito triste. É muito ruim ver o torneio de enterradas assim. Então, é uma ideia que eu levanto aqui. Em nome do que já foi o campeonato de enterrada, era melhor ele acabar. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.